A economia do Brasil é maior ou menor do que a economia dos Estados Unidos? Não sabe? Então, se você quer aprender como se mede o tamanho da economia de um país, fica aí que eu vou te mostrar. Olá, meu nome é Denis Ferreira e esse é o Economia Sem Segredos. E hoje nós vamos falar sobre PIB. Quando nós queremos saber o peso de algo, como uma bola de boliche, por exemplo, nós utilizamos a medida de quilo para determinar o quão pesada ela é. Do mesmo jeito, quando queremos saber o tamanho de algo, nós podemos recorrer à medida em centímetros ou metros. Mas e se nós estivermos falando de algo intangível, como é a economia? Como nós podemos medir o seu tamanho ou ainda tentar compará-la? O instrumento para medir o tamanho de uma economia é o PIB, que significa Produto Interno Bruto. O termo PIB foi criado pelo economista russo e naturalizado nos Estados Unidos Simon Kuznets em 1930, quando ainda não havia um sistema tão eficiente e centralizado para a comparação do tamanho da economia entre diferentes países. Anos depois, na década de 40, outro economista, desta vez britânico, chamado Richard Stone, complementou o estudo e formulou o cálculo que ainda hoje é aplicado para entendermos e mensurarmos qual o tamanho de uma economia. E a definição para o PIB é a soma de valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um território em um certo período de tempo. Mas o que isso significa? Dentro de uma economia, as empresas produzem diversos bens ao longo do tempo, como carro, eletrodomésticos, alimentos industrializados, etc. Ou então elas podem prestar serviços, como serviços de limpeza, segurança, entretenimento e outros. Conforme elas produzem, o valor de seus produtos e serviços são registrados e ao final de um período determinado é apurado o valor acumulado referente a tudo que foi produzido. Mas lembre-se, são somente os bens e serviços finais produzidos. Mas por que somente em estado final de produção? Vamos pensar o seguinte. Ao vender um sanduíche na lanchonete, o dono do estabelecimento coloca o preço de venda do seu produto de acordo com os custos que ele teve para adquirir os ingredientes para produzir o sanduíche, certo? Imaginemos então um sanduíche que é feito de pão, alface, tomate e carne. Só para produzir o pão, por exemplo, temos os seguintes processos: a plantação de trigo, a produção de farinha, a produção do pão em si e finalmente a venda do sanduíche na lanchonete. Se somássemos o valor econômico gerado em cada uma dessas etapas, quando o sanduíche chegasse na sua mesa para você comer, ele teria sido quadruplicado no seu valor. Entenda, quando a agricultura vende o trigo para a fábrica que faz farinha, ele já coloca o seu custo de produção, que teve com adubo, fertilizante e água, no preço final de venda do seu produto. Bem como a fábrica que faz farinha coloca os seus custos de produção quando vende para a fábrica de pães e a fábrica de pães quando vende para a lanchonete. É intrínseco que estes valores foram adicionados ao longo de todo o processo. Então, quando o sanduíche chega à sua mesa, todos os custos já foram agregados. Então, se somássemos todas as etapas, estaremos calculando mais valores do que a realidade. No cálculo do PIB entram então os bens e serviços finais produzidos dos setores da indústria, serviços e também da agricultura, além dos investimentos realizados por esses setores para aumentar e otimizar a sua produção. Os gastos do governo, como em serviços públicos, também entram. Por outro lado, não entram os valores de bens intermediários, como é o caso de máquinas e equipamentos que foram utilizados na produção dos bens e serviços finais. Também não contam os produtos e bens já utilizados, que são aqueles produtos já existentes, como carros e outros itens, nem produtos e serviços não remunerados, como é o caso das donas de casa, por exemplo. Também não se registram os serviços e produtos ilegais, como é o caso da prostituição ou a venda de drogas, pelo menos não aqui no Brasil. O PIB também precisa ser limitado de acordo com o território em que ele é calculado, para sabermos o quanto aquela determinada região evoluiu economicamente, levando em conta todos os dados de bens e serviços finais que são produzidos dentro de uma cidade, um estado ou até um país todo. Sobre a sua periodicidade, há diferentes meios de se medir o PIB ao longo do tempo, sendo que as medidas mais famosas para mensurarmos a evolução do PIB são o PIB anual, que leva em conta 12 meses de produção de bens e serviços, os semestrais, onde sabemos quanto foi o crescimento do país na primeira e na segunda metade do ano, ou ainda os PIBs trimestrais, que são os mais famosos, calculados a cada 3 meses e que perfazem um total de 4 PIBs, para a gente medir o quanto o país avançou ao longo do ano. Aqui no Brasil, o PIB tem seus dados levantados e calculados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula esses dados ao longo de todo o ano e os divulga trimestralmente. Hoje, na lista dos 5 países com maior PIB, nós temos os Estados Unidos,
com um PIB total de 18,57 trilhões de dólares, seguido da China, com 16,37 trilhões, Japão, com 4,9 trilhões, Alemanha, com 3,4 trilhões e ainda o Reino Unido, com 2,6 trilhões de dólares. O Brasil fica na nona posição, com 1,7 trilhões de dólares, enquanto que a última posição fica com a República do Kiribati, um país composto por um arquipélago localizado na Oceania, com um PIB de meros 165 milhões de dólares. Então é isso, o PIB é a prova real de crescimento acumulado que um país, estado ou cidade obteve dentro de um determinado período. E quando há crescimento do PIB, entende-se que houve ganho de riquezas. Com um PIB elevado, nós entendemos que houve a geração de empregos, o consumo interno foi elevado, as indústrias produziram mais bens e houve aumento de renda para a população, além de outros motivos. E para os descrentes que ainda acham que o PIB não altera a nossa vida, aí vai uma curiosidade. O reajuste do salário mínimo é calculado sobre a soma da inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, ou seja, PIB fraco igual reajuste salarial menor. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, que você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para você. Compartilhe ele também com seus amigos, porque assim a gente espalha o conhecimento. Se inscreve também aqui no canal para ficar ligado nas novidades do Economia Sem Segredos. Na semana que vem, descubra como se calcula e se compara o PIB entre dois países e como descobrir se a economia do meu país está crescendo ou diminuindo. Até a próxima!